Boa noite a todos. Hoje vamos dar continuidade, então, à nossa aula sobre a LDB. Quem não assistiu à primeira parte, vai lá e assiste. Ela está disponível lá na plataforma. Nós vamos finalizar essa parte da LDB e vamos fazer algumas questõezinhas também. A LDB, ela traz, lá no artigo 43, ela trata sobre a educação superior. Quais as finalidades da educação superior? Vejam, a educação superior, ela vai ter por finalidade estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Além disso, vai formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira. A educação superior, ela visa ainda, ela tem como finalidade incentivar o trabalho de pesquisa, investigação científica, visando aí o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura. Buscando aí, visando desenvolver o entendimento do homem e do meio que vive. E ela visa ainda promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos, técnicos, que são aí patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, né, de publicações ou outras formas de comunicação. Então, isso tudo a LDB traz lá no seu artigo 43. Ainda, dentro das finalidades da educação superior, suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora, estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Então, nós já vimos aí, quando nós falamos sobre as universidades, que é necessário haver a junção de ensino, pesquisa e extensão. É justamente aí que entra esse serviço, na extensão, na parte de extensão, que entra esses serviços especializados, onde a universidade, ela precisa estar se relacionando com a comunidade na qual ela está envolvida. A educação superior, então, ela visa ainda participação da população, né? Ou seja, a extensão, como eu acabei de falar, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes aí da criação cultural, da pesquisa científica e tecnológica. Então, é necessário essa troca, né? Esse vai e vem entre a universidade e a sociedade na qual ela está inserida. Atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares. A educação superior, ela tem aí também por finalidade a formação de profissionais visando atuar na educação básica. Visa também dar essa formação aos profissionais para que possam atuar na educação básica e a coisa possa ir se replicando. Nós vamos lá para o artigo 58, tratar um pouquinho sobre a educação especial. Mesmo que, independente da área que vocês vão fazer a prova,
mas é importante conhecer o que a lei, o que a LDB traz em relação à educação especial. Claro que quem vai fazer para a área específica deve se aprofundar com as demais leis, enfim, mas nós aqui a gente vai conhecer o que a LDB traz em relação à educação especial. Entende-se por educação especial, aqui está o conceito, né, do que é educação especial, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente, isso aqui nós temos que grifar porque é importante esse destaque, que a educação especial, ela deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Haverá, quando necessário, apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. Aqui entram, né, os serviços de atendimento especializados. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns. Se de alguma forma não for possível esse atendimento nas classes comuns, deverá haver um atendimento educacional especializado, preferencialmente, né, na rede regular. A oferta de educação especial tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida. Ela vai começar quando? Ela vai se estender, né? Ela vai se estender ao longo da vida. Os sistemas, o artigo 59 nos traz: os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender suas necessidades. Além disso, deve ser assegurado terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude de suas deficiências e a aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Além disso, professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Ainda, educação especial para o trabalho visando a efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares. Então, aqui nós vimos que durante toda a educação básica, os estudantes eles fazem jus a programas sociais suplementares de material didático, alimentação, transporte, assistência à saúde. Então, da mesma forma, os educandos com deficiência, eles também fazem jus a esses programas sociais. Agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre as atualizações mais recentes. Tá? Nós tivemos em 2021 duas atualizações importantíssimas. Em 2020, a LDB, ela não teve nenhuma atualização, não teve nenhum artigo novo, não foi acrescentado nenhuma emenda, nada. Mas, em contrapartida, em 2020 nós tivemos o quê? Nós tivemos o início da pandemia, né? O início da pandemia de Covid. Então, com isso, esta medida provisória, a de número 934,
ela não chegou a criar um artigo novo na LDB. Não é uma alteração. Mas esta medida provisória, ela estabeleceu algumas normas excepcionais para o período enquanto persistir a pandemia. Vejam, a pandemia, ela ainda não acabou. Nós ainda não conseguimos vencer de todo o coronavírus. Então, essas normas que surgiram lá em 2020, elas ainda podem se estender, inclusive, para o ano que vem. Porque enquanto persistir aí esse período de pandemia, essas normas, essa medida provisória depois ela se transformou em lei, mas o que ela traz ainda enquanto perdurar essa pandemia, ela vai estar vigorando. Vejam, o que ela trouxe? Essa medida, ela isentou no ano de 2020 e depois 2021 também, enfim, enquanto perdurar a pandemia, ela isentou, em caráter excepcional, aí, a obrigatoriedade de se observar ali os 200 dias letivos. Porque o que aconteceu em 2020? 2020, então, nós tivemos o início das aulas à distância, de forma remota, né? Nós tivemos ali o início do período em que os estudantes ficaram afastados. Então, essa medida provisória, ela dispensou esses 200 dias letivos, porque ficaria, em período de pandemia, impossível, inviável ser cumpridos 200 dias, mas ela não isentou as 800 horas. Então, o que os sistemas de ensino tiveram que fazer? Tiveram que se adequar, ainda houve, além disso, com a lei 14.040, e poderia haver, tanto em 2020 como em 2021, a adoção de um contínuo curricular. O que é esse contínuo curricular? Quem é professor da rede estadual esse ano, se não ouviu, vai ouvir bastante falar sobre isso. Por quê? Qual é a ideia esse ano da sede do governo estadual? É adotar isso aqui. Então, por isso está sendo pedido para que agora, ao final de 2021, não haja reprovação, para que os estudantes avancem nesse contínuo curricular. É como se o ano de 2021 fosse estendido para 2022. Então, é como se o estudante ele tivesse lá em 2022 a possibilidade de recuperar o que ele não conseguiu alcançar agora em 2021. Importante a gente ter esse entendimento, porque nós passamos por esse período de pandemia, né? Ainda estamos passando, é importante a gente entender bem a forma como isso está acontecendo. Essa lei, ela possibilitou também, como havia necessidade aí de uma demanda na área da saúde, então essa lei, ela possibilitou a antecipação da conclusão de alguns cursos, esses cursos mais diretamente relacionados, né, ao combate à pandemia, medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, cumprindo a parte do estágio supervisionado, foi possível, através dessa lei, adiantar, né, antecipar a conclusão destes cursos para que a ideia era justamente para que esses profissionais pudessem começar a atuar e também ajudar no combate à pandemia. Por isso, foram essas áreas que foram contempladas. Em 2021, agora vamos nos ater a essas alterações de 2021. Houveram duas alterações. Esta nós já falamos, quando nós falamos lá no artigo 26
do currículo. Então, nós mencionamos essa alteração, mas eu trouxe de volta. Como ela é recente, né, ela é lá do mês de junho, o que aconteceu? O que mudou? A lei, a 14.164, ela colocou a mulher, aqui nesse parágrafo 9º do artigo 26. Vejam, conteúdos relativos aos direitos humanos e a prevenção de todas as formas de violência contra criança, adolescente, e a lei trouxe a mulher também. Era criança e adolescente até então. Então, a partir de 10 de junho de 2021, criança, adolescente e mulher serão incluídos, né? Os conteúdos serão incluídos como temas transversais nos currículos. Eu vou repetir, o pessoal está pedindo para repetir. Então, vamos lá. Em junho de 2021, nós tivemos, por força da Lei 14.164, uma alteração lá no artigo 26, parágrafo 9º. Os sistemas de ensino são obrigados a oferecer conteúdos relativos aos direitos humanos, a prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente, como temas transversais. Então, era isso que tinha lá na lei. Aí, o que a lei acrescentou? Ela acrescentou que, além da criança e do adolescente, também a mulher, com conteúdos relativos à prevenção de violência contra a criança, adolescente e a mulher. Então, é um debate aí positivo em favor das mulheres, porque até então, apenas as crianças e adolescentes eram protegidos nesse sentido. Então, a lei ela trouxe essa garantia para que os sistemas de ensino devem trabalhar, devem colocar em seus conteúdos essa discussão lá dentro dos temas transversais das formas de violência e prevenção, né? Prevenção das formas de violência contra a criança, adolescente e a mulher. Então, essa é uma das alterações recentes, uma das alterações de 2021. A segunda alteração, ela foi uma alteração relativamente grande. Por quê? Porque ela alterou um dos princípios lá do artigo 3º, ela acrescentou um princípio e ela trouxe novos artigos. É uma alteração que está ligada à inclusão e se refere à educação bilíngue de surdos. Educação bilíngue é aquela que tem a língua brasileira de sinais como primeira língua, ou seja, como língua materna, e o português escrito como segunda língua. Então, o estudante surdo, a criança surda, a partir dessa lei aqui, essa lei ela garante que os sistemas de ensino ofereçam essa educação bilíngue, onde ele seja já alfabetizado, né, como primeira língua, a língua de sinais, e como segunda língua, o português escrito. Então, ele vai ter acesso a essas duas línguas, mas a primeira língua vai ser a Libras, né? Porque se a criança é surda, então o português falado, por exemplo, vai fazer pouco sentido para ela. Então, por isso a lei ela trouxe essa garantia para a criança, né, para o estudante surdo. Aqui nós temos, ele engloba pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Então, vejam, acrescentou um princípio lá no artigo 3º. Esse princípio, o 14, ele foi incluído a partir dessa alteração. Então, o princípio diz assim: respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Esse princípio ele faz referência justamente a esse respeito à diversidade.
Lá no artigo 60A, que foi uma dos artigos que foram incluídos, então ele traz aí a nova redação. Entende-se por educação bilíngue de surdos, para efeito desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida em Libras, né, Língua Brasileira de Sinais, como primeira língua e o português escrito como segunda língua. Em escolas bilíngues de surdo, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou polos de educação bilíngue de surdos para educandos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue. Então, essa é a nova redação. Né? Esse é o artigo, é um dos artigos que foi incluído agora em agosto. O parágrafo primeiro, ele coloca também a necessidade do atendimento educacional especializado. Então, haverá, quando necessário, serviços de apoio educacional especializado, com atendimento educacional especializado bilíngue, para atender às especificidades linguísticas dos estudantes surdos. A escola, ela, quando for necessário, deverá estar oferecendo esse atendimento educacional especializado. Então, é lá dentro do SAED, né, o DA/EDV, aquele atendimento já que muitas escolas têm e que deve ser feito por lá esse atendimento. E aqui outro parâmetro importante, ó. A educação bilíngue de surdos terá início ao 0 ano na educação infantil e se estenderá ao longo da vida. O 60B, então, é o outro artigo que foi incluído, né? Ainda tratando do mesmo assunto, ele coloca, em resumo, que apenas profissionais com formação adequada devem atuar com esse público. Então, não é assim, tem vaga na minha escola, eu sou professor de matemática, tá faltando aula para mim, vou pegar esse aluno para encaixar na minha carga horária, mas eu não tenho formação nenhuma. Não pode, não pode. Vejam, além do disposto no artigo 59 desta lei, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas, materiais didáticos, e professores bilíngues com formação e especialização adequadas em nível superior. Para trabalhar com essa demanda, são professores com formação adequada. E o parágrafo único, ele coloca que as entidades responsáveis devem ser consultadas a fim de se manifestar sobre as demandas e posicionamentos relevantes. Vejam, nos processos de contratação de profissionais e de avaliação periódica dos professores, a que se refere o caput desse artigo, serão ouvidas as entidades representativas das pessoas surdas. Então, a lei ela não traz que tem que ser ouvido o professor, que tem que ser ouvido o diretor, que tem que ser ouvido o pai e a mãe do estudante. Quem que tem que ser ouvido? As entidades representativas das pessoas surdas. Hoje eu podia mencionar aí como uma das entidades, a Fundação Catarinense de Educação Especial. É uma entidade representativa, né, dessas pessoas. Citei uma, mas existem outras. Coloquei aqui só para vocês conseguirem entender, né, que não é a contratação desses profissionais, ela não ficou solta. Ela não pode acontecer de qualquer forma, de qualquer maneira. Também trazido por essa lei é o 78A. Ele traz aí considerações
no sentido da atuação na formação bilíngue. Vejam, os sistemas de ensino em regime de colaboração desenvolverão programas integrados de ensino, pesquisa para a oferta da educação escolar bilíngue e intercultural aos estudantes surdos, surdos-cegos com deficiência auditiva, sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas. Então, esse artigo ele está colocando o quê? Ele está colocando a responsabilidade em oferecer programas de formação de profissionais. Porque como é que eu vou, lá no artigo anterior que nós vimos, ele colocava ali que é necessário a habilitação, a formação do profissional. Mas para isso, então, é necessário que os sistemas de ensino também fomentem isso, ofereçam programas, ofereçam formação para que os professores possam se habilitar e possam trabalhar com essa classe de alunos, com essa classe de estudantes. O 79C, ele trata aqui da competência, mais uma vez, né, a competência da União. Ele é um artigo também incluído pela mesma lei. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação bilíngue e intercultural às comunidades surdas, com o desenvolvimento de programas integrados de ensino e pesquisa. Então, a grande responsável por fomentar quem é? A União. Né? A União ela deve apoiar aí, tanto técnica como financeiramente, para que sejam efetivados, né, esses direitos que estão sendo acrescentados. Né? A competência da União aí, claro que em colaboração com os demais sistemas, né? Então ela vai aí vai ter que apoiar, né, técnica e financeiramente os sistemas de ensino. Com isso eu vou encerrar essa parte da LDB, tá? Como eu falei na aula passada, vou repetir novamente, é necessário que vocês façam a leitura da lei, tá? Façam a leitura da LDB como um todo, a lei seca, leiam toda ela, façam os simulados, lá na plataforma, então, tem um simulado específico sobre a LDB, é importante que vocês entrem, façam esse simulado. Eu trouxe algumas questões. A primeira questão está relacionada à avaliação. A LDB estabelece que a verificação do rendimento escolar observará o critério de, vejam, quando nós falamos em verificação do rendimento, nós estamos falando né, fatalmente da avaliação. Tá? Então, letra A. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar. É exatamente isso que está lá no artigo 24 da LDB. Tá? É exatamente o gabarito da nossa questão. Né? Por quê? Porque ela traz aí a necessidade, né, a obrigatoriedade da recuperação paralela. Vamos analisar as demais. Já vimos que esse é o gabarito, né? Que fecha com o artigo 24. Agora vamos ver onde é que estão os erros nas demais alternativas aqui. Realização de reunião mensal entre pais e professores para o devido acompanhamento da aprendizagem dos alunos. Em nenhum momento a LDB traz isso. Vejam, essa reunião ela pode acontecer, essa reunião ela pode estar lá no PPP, essa reunião ela pode ser um acordo, pode ser uma determinação da escola, tudo isso aqui pode ser feito, mas aqui nós estamos falando, a questão ela traz o que a LDB estabelece. A LDB ela não estabelece essa reunião mensal.
Oportunidade de encaminhamento administrativo a serviços de psicólogos e assistentes sociais para o avanço intelectual dos alunos. Não vimos em momento nenhum a LDB trazendo isso. Definição das funções dos professores e dos pais no plano de ensino da escola, prevendo as ações de ambas as partes no processo de aprendizagem do aluno. Também, né, em momento nenhum, a LDB ela traz nada relacionado a isso. Aqui nós temos as incumbências dos municípios, lá do artigo 11. O segundo artigo 11 da LDB não condiz com as incumbências dos municípios. Então, aqui nós temos que buscar aquilo que não é incumbência dos municípios. Vamos lá. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Isso aqui é exatamente uma das incumbências dos municípios. Então, não serve, não é o meu gabarito, porque eu quero aquilo que não é incumbência. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Vimos que cabe aos municípios, é incumbência do município também, recolher os impostos e fazer aí a distribuição, ou melhor, a redistribuição referente à sua rede, né, às suas escolas. Então, se é incumbência do município, não serve para nós como gabarito. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Vimos que os municípios, se a União nem o Estado não satisfez aquela necessidade, então o município ele pode complementar, né? Ele pode fazer leis, ele pode baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Compete a ele, né? Compete ao município tudo isso, autorizar, credenciar, supervisionar os seus estabelecimentos de ensino. Então, fatalmente, o nosso gabarito vai ser a letra D. Então, vamos ver se a D não condiz. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem, respeitando o disposto no artigo 38 desta lei. Não é incumbência do município ofertar como prioridade o ensino médio. O município, ele tem, lá no artigo 11, traz que ele tem que oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade, como prioridade quem? O ensino fundamental. Assinale a alternativa que está de acordo com a LDB. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Vejam, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando dos estabelecimentos de ensino lá do artigo 12, tá? Lá do artigo 12. Não é uma incumbência dos estabelecimentos de ensino tratar sobre o Plano Nacional de Educação. Isso aqui compete a quem? Compete à União. Então, a alternativa está errada.
Letra B. No ensino militar, é assegurado ao aluno o direito de faltar a provas ou aulas marcadas para o dia em que, segundo sua crença, seja vedado o exercício de atividades. Nós vimos isso que lá no artigo 7º A, ele traz essa garantia a todos os estudantes, né, a todos os alunos, exceto justamente os do ensino militar. Então, essa garantia ela não se aplica aos estudantes do ensino militar. Por quê? Porque o ensino militar ele tem uma regulação própria. Então, ele não é regido, neste caso aqui, pelo artigo 7º A. Tá? Então, também não é o que nós estamos procurando. Entende-se por educação bilíngue de surdos, acabamos de ver, então, esses artigos, a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, as Libras, como primeira língua, tudo certinho até aqui, em português falado como segunda língua em escolas bilíngues de surdo. Nós vimos que a educação bilíngue, ela deve oferecer como primeira língua a língua brasileira de sinais, mas como segunda língua não é o português falado, né? Não é o português falado, é o português escrito. E a letra D. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra criança, o adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais nos currículos. Corretíssimo, né? É a atualização lá do artigo 26, parágrafo 9º, atualização quentinha, atualização de 2021. Assinale a alternativa que está de acordo com a LDB. Vamos lá. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado. É exatamente isso que está lá no artigo 4º A, tá? Assegurando esse direito ao estudante, né, ao aluno da educação básica. Cuidado com isso, tá, gente? Educação básica, internado para tratamento, tanto pode ser em regime hospitalar como regime domiciliar e tem que ser por tempo prolongado. Então, esta está correta a afirmação. Agora, vamos ver onde estão os erros aí nas demais. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos e nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos. Vejam, aqui houve uma mistura, porque até aqui está se falando, né? Está se falando dos educandos com deficiência, mas não tem nada a ver. Aqui nós estamos falando de educação de jovens e adultos. Aqui a questão ela traz os níveis de conclusão para os estudantes que na idade apropriada não conseguiram concluir o ensino fundamental, o ensino médio. Então vai ser oferecido
a possibilidade deles concluírem, para os maiores de 15 anos, o ensino fundamental e para os maiores de 18, o ensino médio. Entende-se por educação bilíngue de surdos a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, Libras, como primeira língua, e português falado novamente, como segunda língua em escolas bilíngues de surdo. Não é falado, é português escrito. Português escrito, acabamos de ver lá no 60A. Então, mais uma que está errada, né? Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino, terão a incumbência de notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido em lei. Lá no artigo 12, é uma alteração importante também, porque é justamente isso aqui que a alteração traz, né? É exatamente isso. Era 50%, hoje não mais. Hoje é a partir de 30%. Então, a questão está incorreta também. Pessoal, eu deixo aberto se alguém tem alguma dúvida, alguma colocação em relação às questões aí, questões rápidas, questões relativamente simples, mas que a gente precisa aí tomar cuidado. Às vezes uma palavrinha é um detalhe na lei, por isso que eu digo e enfatizo para vocês a importância de você fazer o simulado, de você fazer a leitura da lei, vocês internalizando essas palavrinhas, essas pegadinhas, o que pode acontecer, o que pode cair de bom e de ruim na tua prova, para que você não chegue lá despreparado. Tá, gente? Então, agradeço mais uma vez. Na quarta-feira, a nossa aula ela vai ser sobre ensino médio, sobre o novo ensino médio. Então, quem puder participar ao vivo é importante. O novo ensino médio aí são mudanças, bastante mudança, e a gente vai estar, então, destrinchando essas mudanças, tá? Não é uma aula muito comprida, é uma aula rápida. Aí a gente vai fazer a aula e vamos fazer algumas questões também, né? Questões de simulados, para a gente ir aí se apropriando em relação a isso. Tá certo, pessoal? Agradeço vocês. Tenham uma boa noite e até quarta-feira, então.